Assista agora a mais um vídeo do Ministério Fé, Milagres e Salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus. Veja só, pessoal, família é um tema muito delicado que mexe com a estrutura da pessoa. Veja só, o tema dessa campanha é o seguinte: igreja de joelhos, família de pé. A família, ela toca no teu íntimo. Quando nós temos o inimigo externo, nós temos inimigo lá fora. Por exemplo, você se desentendeu com alguém no seu trabalho, na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, na rua, no supermercado. Você se desentendeu com alguém dentro do BRT, alguém pisou no teu pé, você se desentendeu. Quando você se desentendeu com um amigo de trabalho, com o patrão, com o encarregado, com o diretor, você sabe que aquilo vai passar, porque você vai chegar em casa e você vai ter o quê? O sossego e a tranquilidade do seu lar, da sua família. Mas quando o inimigo é interno, está dentro do seu lar, dentro da sua casa, inimigo que eu falo, pessoal, não é o marido embriagado, a esposa problemática, não é o filho viciado, mas é o que? O inimigo espiritual. Quando ele está dentro de casa e a pessoa não tem prazer de estar no seu lar, no aconchego da sua casa, porque ela sabe o seguinte: poxa, eu vou para casa, está terminando a hora do meu trabalho, chegar em casa, sei que a mulher vai estar falando na minha cabeça, eu sei que vou encontrar meu marido lá que vai estar mergulhado na bebida, eu sei que meu filho não vai estar em casa essa hora, que ele vai estar na rua, nas más companhias. E quando acontece isso? Então, a Bíblia fala de Davi. Eu gosto de dar esse exemplo quando se trata de Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. E quando o inimigo é interno, pessoal, a Bíblia fala que os nossos maiores inimigos seriam da própria casa. Da própria casa. Quando o inimigo é interno, sabe que está dentro do lar, é aí que entra o que? A perseverança, a luta com Deus, você lutar com Deus. O que é lutar com Deus? Lutar com Deus não é você lutar contra Deus, é você lutar o quê? Lado a lado com Deus. Lado a lado com Deus. Exemplo, vou ao mercado com o João, vou ao mercado com o Pedro. Então eu tenho que lutar com Deus. Minhas armas têm que ser espiritual para vencer o mal que age dentro da família. Por isso que meus joelhos, a igreja tem que estar de joelhos, para que a família venha estar o quê? De pé, liberta, convertida, transformada. Porque, meus amigos, meus irmãos, não adianta você brigar, discutir, porque isso não vai libertar a família de ninguém. Dá vontade de dar. Às vezes a paciência se vai embora, vai. Às vezes perde a paciência. Mas você tem que lutar com as armas espirituais, não físicas. Uma certa ocasião eu estava na igreja, lá em Manaus. Eu estava na igreja no Amazonas. Aí veio um senhor me procurar. Olha, pastor, minha esposa, ela não quer vir para a igreja. Ela gosta de beber a cerveja dela dentro de casa. Ela gosta de ouvir os pagodes, as músicas seculares, mas ela não quer vir à igreja. E ela tem raiva da igreja, ela tem raiva de mim. Aí eu pensando comigo, falei: Senhor, esse homem está na igreja, está fazendo corrente, está buscando o Senhor. O que eu vou falar para ele mais fazer? Aí Deus falou assim: pergunta tal coisa para ele. Eu perguntei: vem cá, Senhor, no meio dessa situação, o Senhor chama a tua mulher de endemoniada? Porque a primeira coisa que vai vir, a pessoa fala assim: pô, mulher, tu está endemoniada. Sabe que eu estou na igreja e fica aí bebendo cerveja dentro de casa, ouvindo pagode. Você está endemoniado. Eu falei: aí que está a falha. Qual pessoa que, por mais afastada da igreja ela esteja, ela tem uma religião voltada a outros deuses, por mais que a pessoa esteja lá, quem vai gostar de ser chamada de endemoniada? Ninguém. Eu falei: em vez do senhor estar ganhando a sua mulher, o senhor está afastando ela de Deus. O senhor tem que ter mais paciência e orar mais. O senhor sabe o que ela está? Não fale, ore a Deus, pede a libertação.
Eu sei que meu filho, eu sei que é um espírito, um demônio que está fazendo ele, que ele vai para o vício, para as drogas, para o crack, para a vida errada. Eu não vou chamar ele de endemoniado, de cracudo, de viciado, disso. Eu vou falar, cara, meu filho, você é homem de Deus, escolhido do Senhor, porque Ele já está fazendo a obra na sua vida. Pela fé você está o quê? Determinando a mudança dele. Existem palavras de bênçãos, palavras de maldição. A pessoa está ali orando, mas ela está o quê? Amaldiçoando. Olha, seu bêbado, seu cachaceiro, está determinando. Em vez de libertar, está trazendo mais o quê? Mais mazelas. Vocês estão compreendendo, pessoal? No livro aqui de 1 Samuel, capítulo 30, diz assim, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. O que é Ziclag? Ziclag era uma cidade com qual a família e o povo de Davi e seus homens habitavam. Davi estava vindo de uma peleja, Davi vivia constantemente em guerra. E quando ele chegou a essa cidade de Ziclag, a encontrou saqueada, queimada, destruída, e os seus familiares sequestrados, levados. Tem uma canção que diz assim, quem estava em guerra era ele, né? Saqueando. Aí veio o mal e se levantou contra a família da pessoa. Essa canção foi feita em cima de Davi. Aí diz assim, sucedeu, pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia Ziclag, já os amalequitas com ímpeto, ou seja, com força, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Olha só, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados o que, pessoal? Cativos. É isso que o mal faz. Além do mal causar desordem, destruição dentro do lar, na casa, botar fogo, ele leva o que? Cativo, aprisionados, escravizados. Quantas e quantas famílias, maridos, esposas e filhos estão que escravizados? Ah, pastor, meu familiar não tem vício, mas às vezes está escravizado com amante na rua. Às vezes está escravizado com jogos de azar. Às vezes está escravizado que não tem mais entendimento dentro de casa, briga, contenda, desunião. Existe o que? Uma escravidão espiritual. Davi estava vindo de uma batalha. Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus, que fazia a vontade de Deus. Quando ele chegou de uma batalha, ele encontrou essa situação. Cidade dele o quê? Queimada, destruída, e o povo levado o quê? Escravizado. Às vezes você está num culto ali, você está buscando, poxa, esse culto, Deus falou comigo, que culto abençoado, culto tremendo, que culto maravilhoso. Aí quando chega dentro de casa, o marido lá se encontra empregado, bêbado, brigando. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, para que eu fui para a igreja? Não adiantou nada eu ir para a igreja. É o primeiro pensamento que vem, mas não pode ser assim, irmãos. Davi veio de uma batalha, fazendo a vontade de Deus, que era o que? Destruir os inimigos do povo de Deus. E quando chegou a essa cidade, a primeira coisa que encontra o quê? O povo escravizado e a cidade queimada e destruída. Quantas e quantas vezes a pessoa veio ao culto e ela chegou em casa e encontrou a situação e ela reclamou de Deus. Por que eu fui para a igreja? O que adianta eu ir para a igreja? Adianta que você está se fortalecendo para que você venha vencer o que? As batalhas espirituais e os inimigos que tentam que destruir a sua família. Igreja de joelho, família de pé. Igreja não é isso aqui não, o templo físico. Igreja somos nós, cada um de nós.
Se você não parar para lutar, entender que é pela fé que você vai libertar a sua família, salvar a tua casa, você nunca vai conseguir. Você tem que entender isso, que é pela fé, não brigando, não forçando, mas eu orando para o quê? Quebrar as algemas, as cadeias que aprisionam a família. Não vai haver libertação nem testemunho, pessoal. Uma certa vez, uma senhora também foi à igreja. Eu gosto de dar esse exemplo distante, que ninguém está perto, foi lá em outro estado mesmo. Eu gosto de dar esse exemplo distante. E ela falou assim: pastor, estou numa situação, acho que eu vou ser presa. Eu falei: por que a senhora vai ser presa? Eu entrei na casa da amante do meu marido, quebrei tudo, quebrei televisão, quebrei armário, bati nela e ela me deu parte na polícia. Eu falei: bem feito. Quem mandou a senhora fazer isso? Vai ser presa. Ah, pastor, o que a senhora tinha que fazer? Orar pela libertação. A senhora tem que orar pela libertação, orar pela salvação da casa, da sua família. Aí ela começou a fazer isso. Aí um certo dia eu terminei o culto, ela falou: pastor, está vendo aquele homem? Ele: sim, é meu marido. A amante, ela era afastada, ela se arrependeu, voltou para Jesus, largou o marido dela, e o marido começou a frequentar a igreja com ela. Por causa do quê? Ela deixou de agir com a força do braço e ficou na dependência de quem? De Deus. Se a mulher entrar na casa da amante, do marido, quebrar tudo, vai ser presa, pessoal, com razão. Não era para ter feito isso. Deixou o quê? De usar a fé. Deixou de usar a vida com Deus, as armas da fé. Família, nós temos que usar a arma da fé. Deus liberta meu marido. Ele está dormindo lá, coloca a mão no coração dele, Deus quebra esse coração de pedra. Teu filho está dormindo, ele não aceita oração, vai lá escondidinho, coloca a mão na cabeça, Deus liberta meu filho. Consagra uma garrafa com água, bota na geladeira, Deus, quando meu familiar beber dessa água, ele vai ser liberto em nome de Jesus. É usar a fé, as armas da fé, o que você tem. Depender tão somente de Deus. Depender, às vezes, a pessoa ela depende muito dos outros. Às vezes depende muito da pastora, do pastor. Pastor, só tem que orar por mim, só tem que orar pela minha família, mas ela mesma não faz. Ela mesma não faz. Pastor tem que orar, tem, a obrigação dele, mas você também tem que fazer a sua parte. A pastora falou de Josué, né? O que é que Deus falou para Josué? Esforça-te, olha só, esforça-te e tem de bom ânimo, que eu serei contigo. E ele fala para você nessa manhã também: esforça-te, luta pela sua família, pela sua casa. Aí você vai ver a transformação, a libertação que você precisa, a sua família ficando de pé. Aí diz assim, ó: então Davi, o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram. É a primeira coisa que acontece quando vem um mal na família, a pessoa chorar, né? Porque atingiu um lado sentimental, o lado do apego sentimental. Aí diz assim, ó: e choraram até que neles não houve mais força para chorar. De repente a senhora está assim, sem forças mais para lutar pela família. Já está acabando a força de lutar pelo lar, de ver a libertação, de crer. De repente as forças já estão o quê? Se esvarindo, se fugindo da sua vida. Aí diz assim, ó: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no seu Deus. É isso que Deus quer que você faça. Você venha se esforçar no poder de Deus. É você que tem que se esforçar. Se você quer ver a libertação da sua casa, do lar, é você que tem que se esforçar. É você. Você é o Moisés da sua casa. O cajado está na tua mão. E o cajado é o quê? O cajado é fé. O cajado é a autoridade que Deus está dando para você, através da sua fé, da oração, para você ordenar que esse mal saia da sua casa, da sua família. Diga graças a Deus.
Vocês estão entendendo, meus queridos? Depende de você. Você tem que sair daqui hoje com esse pensamento. A libertação da minha casa, da minha família, depende unicamente de mim. Eu não posso transferir essa responsabilidade para o pastor, para o presbítero, para a missionária. Depende de mim. Eu vou aos cultos, vou à libertação, vou, mas depende de mim, unicamente de mim. O cajado está na minha mão. Repita assim comigo: a libertação da minha família depende de mim. Cajado está na minha mão. Então usa a igreja. Usa o que Deus te deu. Usa o cajado que está na tua mão. Usa o que Deus te deu. Davi se angustiou porque o povo estava botando a culpa nele. Está vendo, Davi? A culpa é sua. E às vezes acontece isso. Está vendo, mãe? A senhora está na igreja, mas o que está acontecendo? Está adiantando a senhora estar na igreja? Às vezes a pessoa tenta botar a culpa em você. Mas Davi se animou, ele recobrou ânimo. Davi se angustiou, mas o quê? Lembrou de usar a fé. Não, estou angustiado aqui, mas eu vou usar a minha fé. Eu estou angustiado, mas eu vou usar a minha fé. Aí olha só o que ele diz assim, ó, versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode de Davi, ou seja, aquela estola, né? Aquele manto sacerdotal que só os sacerdotes podiam usar. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque decreto de certo alcançarás, e tudo libertarás. Tudo, pessoal, filho, marido, esposa, tudo. Se você perseguir, você vai libertar. Diga graças a Deus. Você vai alcançar e você vai libertar, a não ser que não queira mais. Ah, pastor, não quero orar pela minha família, não, deixa do jeito que está, então não vai acontecer nada. Aí a culpa não é de ninguém, não é de Deus, não é de ninguém, é exclusivamente sua. Mas se você fizer igual Davi: Senhor, perseguirei eu esta tropa, esse bando, alcançá-lo-eis. Deus falou assim: Davi, vai, persegue. Deus poderia fazer tudo para Davi, entregar ele de mão beijada. Não. Por que Deus não faz? Porque Deus depende da sua atitude. O médico está no hospital e eu estou doente. Ele vai me curar se eu não for até o médico? Pessoal, não, eu tenho que ir até ele. Assim é Deus. Deus sabe do que eu estou passando? Sabe. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. É perseguir. Como é que eu vou perseguir? Tem campanha? Vou na campanha, não vou quebrar. Tem um propósito? Vou no propósito, não vou quebrar. Tem um jejum? Vou jejuar, não vou quebrar. Pastor convocou para um culto especial da família? Vou nesse culto da família. Posso estar com dor de barriga. Na igreja tem banheiro, não tem importância. Vou assim mesmo. É só exemplo, é claro que... mas de repente, né? Vai que comeu uma feijoada. Vai que comeu, né? Amém, gente? Deus colocou o cajado na tua mão, irmãos. Depende de você, de cada um de nós. Aí para finalizar, porque é grande esse versículo, lá no versículo 16, diz assim: então descendo guiou, eis que estava espalhado sobre o facete de toda a terra, comendo e bebendo, dançando por toda a grande despojos que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. E feriu-os, olha só, o inimigo estava dançando, se alegrando. Nós queimamos a cidade, roubamos a cidade de Davi, sequestramos a sua família. Os inimigos estavam o quê? Festejando, mas quando eles menos esperavam, chegou lá Davi e os 400 valentes. A festa acabou a bagunça com a minha família. E é assim que você tem que falar: olha só, Satanás, acabou a farra com a minha família, acabou. Porque eu estou chegando aqui para libertar minha família. Aleluia. Acabou a farra com a minha
família. Aí diz assim, ó, assim livrou Davi, versículo 17, e feriu Davi desde o crepúsculo até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos, as filhas, e também desde o despojo até tudo quando lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram diante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansado estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram com Davi e do povo e com ele viam, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Diga graças a Deus. É isso que Deus quer trazer para a sua família, paz. Depois de você lutar, libertar o que o mal tomou nas mãos, festejou pensando que você não ia reagir, mas quando o inferno menos esperar, você está chegando lá, pessoal, com o poder da fé para libertar sua casa. Já está concluindo aqui, falta 15 minutos. Eu queria fazer uma oração pela sua família. Amém, gente? Amém. De repente você está aqui já desistindo do seu casamento, já desistindo do seu filho, já desistindo da tua esposa. Olha, depende de você, exclusivamente de você, para libertar toda a sua casa. Igreja de joelhos, família de pé. Amém, gente? Amém. Você quer a libertação da sua casa? De repente você quer, mas está sem forças. Já está o quê? Desanimado, sem expectativa, já não acredita mais que Deus pode fazer. Então vou orar para Deus cuidar de você, para depois você cuidar da sua família. Porque não adianta a gente estar no lamaçal e querer tirar outra pessoa da lama, vai afundar todo mundo. Mas você tem que estar onde, pessoal? Hein? No lugar firme para o quê, pessoal? Resgatar aquela pessoa que está na lama. Diga graças a Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Davi era um homem segundo o seu coração. Mas, meu Deus, quando ele chegou na cidade, estava tudo destruído pelos inimigos e os seus familiares haviam sido levados escravizados, Senhor. Às vezes essa pessoa está aqui já sem força de lutar pela família, já sem força de lutar pela casa, já sem força de lutar pelo lar. Meu Deus, trata do coração dele, trata do coração dela. Cuida do coração dessa pessoa, Senhor, para que ela venha, meu Deus, ter ânimo, força para lutar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Liberta esse casamento, liberta essa filha, esse filho, esse marido, essa esposa, essa mãe, esse pai, Senhor. Cuida, meu Deus, desta pessoa, tira esse cansaço espiritual, desânimo espiritual, fadiga espiritual, que se acomete contra ela, pedindo ela de lutar, de crer. Ah, meu Deus, acende essa fé, Senhor. Acende essa fé, acende esse coração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que ela venha tomar posse, para que ela venha libertar a sua casa, em nome de Jesus. Levante suas mãos, por favor, aos céus. Estende essas mãos em direção mais ou menos da sua casa, onde você mora. Mais ou menos onde você mora. Meu Deus, envia o teu poder, Senhor, na casa desta pessoa, no coração do familiar. Liberta, Jesus, essa casa, liberta esse casamento, liberta esse lar, liberta essa família. Ah, meu Deus, vai com os seus anjos, com o teu poder. E quando ela chegar nessa manhã na sua casa, quando ela chegar hoje lá, ela já vai ver a diferença. Que o Senhor já começou a agir, porque ela está começando a crer novamente. Ela está começando, meu Pai, a agir com as armas da fé, espirituais da fé, para que venha vencer esse mal. Senhor, toma a nossa família em tuas mãos, a nossa casa, é o que nós assim te pedimos e agradecemos. E os que creem que assim seja, diga graças a Deus, suas palmas, louva ao Senhor. Amém? Amém, irmãos?
para essa pessoa e fala assim: tua família está abençoada em nome de Jesus. Sua família está abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Obrigado pela oportunidade, pastor Gilson, pastora Luci e a pastora Geisa também, do Ministério Fé, Milagres e Salvação Cristo Jesus, que sempre quando eu venho fazer uma visita, eu passo para ela: pastora, eu vou fazer uma visita na igreja. Ela: pode ir, vai com fé. Não há impedimento de eu ir na igreja, como o pastor Gilson falou. Eu vou em qualquer igreja visitar, mas eu tenho um compromisso com a minha igreja. O dia que tem culto, tem que estar lá. Eu tenho que estar honrando a minha igreja. Amém, pessoal? Amém. Ah, o pastor vai me impedir de eu visitar. Não, mas eu tenho que saber. Foi lá que o Senhor Jesus me levantou. Então vou trabalhar lá para que Ele venha levantar também outras pessoas naquele local. Quem vive a fé, ela não é a Maria, vai com as outras. Quem vive a fé, ela tem certeza que o lugar onde ela está, Deus vai honrar. Amém, pessoal? Pode ser uma igreja de sapete, telhado de sapete, chão de barro, de banco de madeira cru, não tem importância. Mas se eu uso a fé, é ali que Deus vai me honrar. Graças a Deus. Se você usar a sua fé aqui, é aqui então que Deus ele vai te honrar. Glória a Deus. Do Senhor Jesus. Mas quanto a dúvidas, você pode ir para um templo de mármore, altar de mármore, de granito, de ouro, mas não vai acontecer nada. Você pode ir para qualquer lugar, porque a dúvida vai estar indo atrás de você. Mas quando há fé, pode ser aquele banquinho duro, chão de barro, telhado de sapê, mas Deus vai usar alguém ali para me abençoar em nome de Jesus. Suas palmas louvam o Senhor e agradeço a oportunidade.